Olá, meu nome é Camila e estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de conversar um pouco a respeito da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do subtítulo, A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se ainda mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa. Portanto, ao regressarem à erraticidade, ao desencarnarem, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou num mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam para que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhe torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-lo, o egoísmo nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Portanto, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne as pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice de simpatia anterior, que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança se apresenta com os de seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade mais profunda que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros meio de progresso. Assim, os maus se melhoram, pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhe dispensam. O caráter deles se abranda, os costumes se apuram, as antipatias se esvaem. E deste modo se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra, com as raças e os povos. O temor que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único? Mas tranquilize-se os egoístas.
não há fundamento para semelhante temor. De fato, em um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e parentes novos. Lá encontrarão sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra, a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma. Sendo essas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que neste caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida a só a filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já terem se conhecido, vivido juntos, amado e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Fica assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs e amigos jamais podem estar certos de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e a progressão que dá lugar, todos os que se amaram tornam a reencontrar-se na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas que se encontrarem futuramente. Com a terceira, não há para elas a possibilidade de tornarem-se a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e isto é que constitui a verdadeira família. Pensando assim, temos a certeza que nossos parentes e amigos, ligados pela sincera afeição, voltarão a estar em contato conosco, e essas relações de amor e amizade nunca se rompem, pelo contrário, se fortalecem ainda mais.
Para concluir a reflexão, eu gostaria de falar para vocês nesse momento uma mensagem de Chico Xavier. É tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. As almas felizes de estarem juntas se procuram. E quando se reencontram, é como amigos que voltam de uma longa viagem. Mas os adversários se encontram também, para extinguir os ódios que ficaram sem solução. Estamos encarnados na Terra, espíritos imortais que somos, para nos humanizarmos de modo de todo o progresso de ódio ou de cólera é reminiscência de nossa vida animal. Vida animal que estamos deixando pouco a pouco através do nosso burilamento. Então é possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentimos ou a cólera que alimentamos recai sobre nós, no sentido de doença, de abatimento, de aflição. Isso pode nos causar mal, já que deixamos há muito tempo a faixa da animalidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso deveríamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. Eu agradeço a todos que ouviram essa reflexão até o final. Espero que de alguma forma possa ter sido útil. Convido a todos nesse momento a fazer uma prece com fé, confiança na providência divina. Obrigada e até a próxima.